Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar IoT and Food Retail, com o engenheiro Leandro da Silva. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams de nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, e em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível, ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscreverem em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides fiquem travados, por favor, atualize a tela do seu navegador. Pedimos que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação no webinar. Agora eu passo a palavra ao Leandro para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, me ouve bem? Perfeito. Ok. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Como já falaram aqui, meu nome é Leandro, eu sou engenheiro de vendas para o segmento de Food Retail aqui na Danfoss. E hoje estamos trazendo um tema aqui bastante interessante, um tema que vem sendo fortemente debatido em alguns fóruns, vem sendo conversado com bastante clientes, que é a solução de IoT, ou Internet das Coisas. Outro tema também que é bastante conversado, debatido, é sobre inteligência artificial, né? E dentro desse cenário, nós também estamos inseridos com a nossa plataforma digital em nuvem, que é o AllSense. E é sobre esse tema que nós vamos tratar nesse webinar hoje. Antes de começar aqui a apresentação, gostaria de falar que eu estou aqui com meu colega, né, de trabalho, Gustavo. Ele está aqui no apoio, né? Então, à medida que for surgindo dúvidas, né, ou vocês queiram fazer alguma pergunta, o Gustavo ele vai responder aqui na medida do possível, né, para a gente fazer um bate-papo, fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, fique à vontade para colocar suas perguntas, suas dúvidas no chat ou ao final dessa apresentação. Bom, deixa eu passar aqui. Opa. Bom, dando início aqui à nossa apresentação, né? Nós estamos aqui, começamos a falar de inteligência artificial, IoT, né? Vamos falar sobre monitoramento, né? E por que isso é tão importante, isso é tão relevante aqui para o nosso segmento de varejo? Nós sabemos que o setor de varejo, né, alimentar, é um setor bastante desafiador, né? A gente temos que lidar aí no dia a dia, né, principalmente para quem faz gestão de sistema de refrigeração ou de ar-condicionado, a gente tem que lidar aqui com várias questões durante o nosso dia a dia. Primeiro aqui, gostaria de lembrar aqui, com relação à segurança alimentar. Para quem faz gestão de refrigeração, sabe a importância que é a segurança alimentar. Isso é de extrema importância para a rede de varejo, porque é como chega o produto na mesa do nosso cliente. Então, a gente tem que garantir a segurança alimentar para chegar um produto de qualidade na mesa do nosso cliente. Um outro problema aqui, um outro desafio que a gente tem que lidar no nosso dia a dia é com relação ao consumo de energia.
cada ano que passa, o custo da tarifa vai aumentando. E isso está muito ligado com outro problema que a gente tem que dar aqui no dia a dia, que são os recursos. Cada vez mais nossos recursos estão limitados. E isso impacta diretamente, né, no setor aí de varejo. Outro ponto também, que é bastante complexo, é com relação à manutenção. Nós sabemos que hoje em dia os equipamentos estão cada vez mais modernos, né? E na contramão de tudo isso, a gente tem cada vez menos profissional para trabalhar nessas áreas. E somando tudo isso, né, a gente tem a questão da conectividade, que é a segurança na conectividade. É muito comum, é muito corriqueiro a gente escutar aí no rádio, ver na TV, que ataques, né, de hacks a sistemas bancários, sistemas de contas bancárias, né? E isso também gera um desafio para o segmento de varejo, que a gente também está vulnerável a esses ataques. E somando-se tudo isso, né, a gente tem a questão das margens de lucro. Nós sabemos que as redes trabalham com margens bastante apertadas. Então, qualquer economia que a gente consiga fazer aqui nesses itens vai impactar diretamente, né, na competitividade lá no final, lá na ponta, né? Então, isso são os desafios que a gente tem que dar no dia a dia, né? Mas, por outro lado, nós da Danfoss aqui enxergamos que nesse cenário caótico, né, e bastante desafiador, nós enxergamos oportunidades. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Nós vamos falar aqui da nossa plataforma WowSense, que vem nos auxiliar nessas questões que são bastante desafiadoras aí. Tá. E aí, deixa eu passar aqui. E o que vem a ser o WowSense? O WowSense é uma plataforma digital, né, em nuvem, que foi desenvolvida nasceu de uma parceria entre a Danfoss e a Microsoft Azure, ou seja, a Danfoss, com todo o seu conhecimento aí, com todo o seu know-how de mais de 90 anos de experiência em sistema de refrigeração e ar-condicionado, juntou-se com a Microsoft, que é uma das líderes aí no desenvolvimento de software, de tecnologias de IoT, inteligência artificial e também soluções em nuvem, e criou essa parceria e desenvolvemos o WowSense. Ok. E de que forma, né? E o que a gente consegue fazer com essa ferramenta? Ou melhor, quais são os tipos de informações que a gente consegue extrair da ferramenta? Então, a gente aqui na parte de loja, a gente consegue extrair dados de temperatura, né? Fazer gerenciamento de alarme. Então, aqui, se você tiver, a gente vai coletando as informações, né, dos balcões ali, e isso vai gerando, na medida que vai ocorrendo algum desvio de temperatura, isso vai gerando alarmes, e aí essas informações são registradas na plataforma, né? E aí a gente vai começar a tomar ações para resolver esses alarmes que vão aparecendo aí na ferramenta. Outro ponto que a gente consegue também é fazer o monitoramento de condições e ajuste de set points. A gente sabe que é muito normal, dentro de uma loja, os operadores ou os técnicos de manutenção passam no controlador e mudar o set point. Às vezes todo o sistema é pensado, todo calculado para trabalhar dentro de uma determinada temperatura, e o técnico passa lá sem saber exatamente por que está trabalhando daquela forma e faz mexe no set point. Então a nossa ferramenta ela consegue registrar todas as alterações que são feitas, né? E isso fica registrado na nossa plataforma. Outro ponto também que a gente consegue extrair da ferramenta é com relação à questão de gestão de performance. Ou seja, mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática,
Mas falando aqui um pouquinho, adiantando um pouquinho aqui, dentro da loja a gente pode ter aqui centenas, dezenas de pontos que são analisados, né? São coletados aí informação via sensores de temperatura e a plataforma com seus algoritmos que tem internamente do AllSense, ele consegue analisar como que está desempenhando cada loja, cada ativo que está sendo monitorado. Então, dessa forma, você consegue fazer uma gestão melhor, né? E a ferramenta te dá dados para você poder ajustar o seu sistema, né? E ter a melhor performance possível. Outro ponto aqui, dados de abastecimento. Outra coisa que é muito comum nas lojas de supermercados, nas redes de fast food, é no momento que chega a mercadoria e vai fazer o abastecimento, a porta fica aberta lá por horas, né? E às vezes isso acaba gerando um alarme que está relacionado não com o desempenho do sistema, mas sim por uma má utilização. Então a gente consegue, através da ferramenta, analisar isso daí e ver o que está acontecendo em tempo real, né? E também até tomar medidas, né, para melhorar o sistema de abastecimento e cuidar melhor dessa área. E na questão aqui de gestão de segurança alimentar, também eu vou mostrar mais à frente que a ferramenta ela consegue gerar relatórios, né? E aí você pode configurar qual é a frequência que vão ser gerados esses relatórios, né? De todos os ativos que estão sendo monitorados dentro da loja. Aqui, um ponto que é bastante interessante aqui, é bem legal aqui, é com relação aos técnicos, né? Por exemplo, o técnico também tem acesso a todas as informações, né? Via um celular, ele consegue entrar na loja e ver o que está acontecendo em tempo real. E quando ele vai na loja, faz alguma manutenção, algum reparo, isso fica registrado também na ferramenta. Isso gera um relatório, isso gera dados ali para posteriormente analisar que tipo de manutenção que foi feita e qual é a recorrência. Então, são todos dados que facilitam aí no dia a dia do trabalho do técnico. Bom, legal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um infográfico, espero que funcione. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Animação. Então, aqui a gente tem não está funcionando. Não está funcionando o infográfico aqui. Bom, mas vamos lá. Esse aqui é uma animação, né, que mostraria aqui como que funciona a ferramenta na prática, né? Então, geralmente, isso aqui posteriormente vocês podem ver aí nas nossas redes sociais, ele tem esse infográfico funcionando, mostrando como que funciona toda aqui a cadeia. Mas basicamente é o seguinte, se a gente tiver um alarme aqui num balcão ou num dispositivo, numa câmera, esse alarme é gerado e disparado automaticamente aqui para o AllSense, né? Esse alarme é registrado e fica gravado aqui na nuvem. Geralmente quem faz ou uma pessoa que faz a gestão do sistema aqui, que cuida da loja, ele recebe esse alarme, ele visualiza esse alarme e aí ele tem que tomar alguma providência. Ou ele destina esse chamado para um técnico terceirizado, ou em alguns casos esse gerente ou esse supervisor aqui, ele já dispara diretamente um ticket aqui para o técnico, né? Mas esse técnico ele já vai mais direcionado, ele já sabe mais ou menos, ele consegue visualizar o tipo de problema que está acontecendo na loja e ele já vai com bases mais sólida para resolver o problema. Isso evita desperdício de tempo, né? E facilita aqui o serviço do técnico.
Pena, não consegui passar aqui. Bom, e aí, legal, a gente falou sobre o AllSense, mais solução em nuvem, mas por que, né? Qual que é a vantagem de a gente ter uma solução em nuvem? Quais são os benefícios, né, que isso pode trazer aí no nosso dia a dia? Bom, primeiro, né, o primeiro benefício que a gente consegue extrair da ferramenta, da solução em nuvem, é evitar o custo de um CPD local. A gente sabe que hoje o metro quadrado aí de qualquer área aí no país é um absurdo de caro. Então, qualquer metro quadrado que você consiga ganhar já é um grande benefício aí para a rede de supermercado. Outro ponto, né, é evitar de um software. Outro ponto também que é trabalhar com a solução em nuvem é evitar o custo de manutenção de servidor. Ou seja, se você precisa fazer um servidor, um CPD, você vai ter o custo de nada esse CPD. Ou seja, você vai precisar de uma área climatizada, você vai precisar talvez de um técnico informática, você vai precisar fazer manutenções periódicas, e tudo isso é um custo que você pode evitar utilizando a ferramenta em nuvem. Outro ponto também aqui é você trabalhar com o sistema as a service. O que isso significa na prática? Significa você tirar todo esse custo inicial aqui de trabalhar com um CPD e trabalhar com uma ferramenta pagando apenas uma assinatura mensal. É dessa forma que funciona a nossa plataforma em nuvem. Você tira todo esse custo e paga uma assinatura mensal e você tem acesso a todas essas informações. Ok, deixa eu passando aqui, né? E aí a gente está falando de soluções de monitoramento, falando de IoT, inteligência artificial, mas tudo isso tem que vir de alguma base, né? Então, dentro de uma loja, a gente tem aqui essas soluções, aqui praticamente todo o nosso portfólio Danfoss, né? Trabalhando em conjunto dentro de uma loja para captar esses dados, captar essas informações, né? E gerar esse banco de dados que posteriormente vão ser disponibilizados na nossa nuvem. Isso acontece da seguinte forma: a gente tem aqui no nível de loja, sensores, inversores de frequência, né, phase controle, toda a parte de controlador do ar-condicionado, todas essas informações são captadas, né, e mandadas para um System Manager. Aqui, para quem já trabalha ou já entrou numa sala de máquina, já deve ter se deparado com esse controlador aqui, né, o AKSM, o System Manager, que é o nosso AKSM. Então, o AKSM, ele coleta todas essas informações, né? E através dessas informações que é enviada que são coletadas no nível de loja, é enviada para a nossa nuvem. E aí, essa nuvem, ela faz toda a gestão dessa informação, né? Ela, além de armazenar, ela faz a gestão. Ela trabalha essas informações através dos nossos algoritmos e entrega isso em forma de os dashboards, que são muito fáceis de visualizar e fácil de interpretar. E é sobre isso que nós vamos falar mais adiante. E aqui a gente tem alguns cases que foram realizados aqui ao redor do mundo, onde a gente conseguiu, com essa ferramenta, né, implementando essa solução, algumas reduções. Então a gente tem aqui, né, reduções de perda, né? A gente conseguiu atingir até 40% de redução de perda
né, só melhorando a qualidade do produto e reduzindo o desperdício, né? Ou seja, quando você tem um controle melhor do seu produto, da alocação do seu produto dentro da câmara, dentro de um balcão, você consegue ter uma qualidade melhor do produto e isso, teoricamente, reflete na melhor performance em vendas. Outro ponto interessante aqui também é com relação ao tempo gerencial, né? Conseguimos até 80% de economia com relação ao tempo. Isso está muito relacionado a quando você tem um sistema, você está monitorando, você consegue prever uma falha. Ou, se você, mesmo que você tenha uma falha, você consegue, de uma forma mais rápida, mais com um atendimento direcionado, você consegue eliminar o tempo de parada de equipamento. Então, é isso que se trata, esses 80% de economia de tempo. Outro ponto bastante interessante também é com relação à redução de custo de serviço, onde a gente conseguiu atingir a marca aqui de 35%. Isso está muito relacionado, né, com a redução de serviços emergenciais, né, serviços inesperados. Aqui, para quem já trabalhou em manutenção, sabe que a máquina vai quebrar sempre no final do expediente, sempre numa véspera de feriado, e aí quando é necessário mandar um técnico ou uma equipe de manutenção para fazer esse trabalho, né? Principalmente se for terceirizado, isso vai incorrer em hora extra, horas adicionais de trabalho. Então, nesse sentido, a ferramenta ela consegue reduzir esse chamado inesperado e a gente conseguiu comprovar, né, através dessas testes em campo, uma redução até de 35%, né, nesse serviço inesperado. Outro ponto também que a gente conseguiu medir, né, é com relação ao custo de energia. A gente, como eu comentei ali atrás, né, você consegue fazer uma gestão de performance. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática, mas essa gestão de performance você consegue analisar o quanto de desvio o seu sistema está trabalhando, tanto para baixo, né, se você tem está resfriando mais um equipamento do que necessário, você está desperdiçando energia. E também, do outro lado, você tem a questão da segurança alimentar. Se você está trabalhando com temperaturas muito elevadas, você pode comprometer a qualidade do produto. E isso, logicamente, vai impactar diretamente aqui no performance de vendas, né? Afinal, como eu comentei, cada real que você consegue economizar nas etapas anteriores vai impactar diretamente lá na ponta, né? No custo final. Bom, basicamente isso é o Alsense, né? Agora eu vou fazer uma demonstração aqui da plataforma, como que funciona isso na prática, né? Como que a ferramenta funciona. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar, vou parar aqui de apresentar e vou compartilhar a minha tela. Aqui, é essa. Confirma para mim se você está enxergando a minha tela aí. Já estamos vendo, Leandro. Tá, eu vou selecionar aqui uma loja aleatória, né? Mas antes, voltando um pouquinho aqui, o processo, né? Se você já faz a gestão de manutenção, ou se você é uma pessoa que cuida do sistema de gerenciamento, né? Dessa plataforma, você vai entrar com o seu login e senha. Quando você entrar com o seu login e senha, é essa tela que ele vai abrir. Abrindo essa tela, você tem aqui, né, todas as lojas que você faz a gestão. No caso aqui, como eu tenho como eu sou um master aqui, né, então eu consigo acessar mais de uma loja. Mas no caso de quem está operando, ele vai acessar as lojas que estão embaixo do seu guarda-chuva. Nesse caso aqui, eu peguei um caso aleatório, uma loja aqui, e essa rede, né, de supermercado, ela tem 10 lojas. Então, eu selecionei aqui tudo, apliquei, né? Um detalhe que é extremamente
interessante é que a ferramenta ela é toda em português já, né? Diferentemente de algumas outras ferramentas aí que só tem inglês, só tem espanhol, a Danfoss tomou esse cuidado e disponibilizou a ferramenta no idioma local. Então, feita a seleção aqui das 10 lojas, né, a gente pode selecionar um período, que pode ser 24 horas, 7 dias, ou seja, do jeito que você achar melhor fazer a medição. Então, aqui eu vou selecionar aqui um período de 30 dias no mês, né? E aqui você consegue visualizar um painel onde tem todas as ferramentas, todos os pacotes disponíveis. Outro ponto interessante também, você pode anotar aqui acho que estão vendo meu mouse, né? Aqui, né? Em breve. A ferramenta, o AllSense, é uma ferramenta que está em constante desenvolvimento. Então, toda hora está aparecendo alguma novidade e lançando algumas coisas novas. A gente sabe que tem algumas abas que vão entrar em breve aqui, né? Com relação muito relacionado já com a questão de inteligência artificial, onde os sistemas, os algoritmos do AllSense vão conseguir fazer análises, né, prévias até antes do equipamento quebrar. Então, a gente sabe que é uma ferramenta que está em constante evolução e em breve isso vai entrar aqui também nessas abas. Então, por hora, eu vou começar aqui entrando na aba de alarmes, né? Então, a gente entra aqui na aba de alarmes, a gente consegue visualizar aqui que tem os alarmes que estão ativos, né? Qual o nível de gravidade. Então, aqui é um alarme que ele geralmente é por cores, né? Então, amarelo é meio crítico, vermelho é o nível de criticidade maior. O registro, o nome da loja que está com o alarme, né? O ativo ou equipamento que está com o alarme e qual é o tipo do alarme, né, que está ocorrendo na hora. Aqui, se você consegue visualizar, você consegue entrar no alarme e ver qual que é a gravidade do alarme, a loja que está com o alarme, o ativo e o tipo de alarme, qual é a razão do alarme que está ocorrendo naquele momento. Voltando aqui. Outro ponto legal também aqui que a gente consegue analisar é com relação ao mapa, né? Aqui a gente está no mapa da Europa, né? Mas aqui você consegue visualizar, passando o mouse por cima dos pontinhos aqui, a quantidade de equipamentos que estão sendo monitorados, quantos alarmes estão ativos, né? E aí você, mediante essas informações, você consegue direcionar a sua equipe de manutenção, né? Então, se você tem um alarme que é mais crítico, obviamente você vai direcionar a sua equipe para atender esse chamado. Outro ponto aqui que é bastante interessante é com relação ao dashboard, onde mostra todos os alarmes que estão ativos, né? E por nível de criticidade e aqui você consegue focar onde você vai canalizar a sua manutenção, a sua energia. Outro ponto interessante aqui, você consegue ver todos os alarmes que estão ativos, a quantidade de alarme que foi registrado nesse período e o tempo médio de resolução. Aqui embaixo a gente também tem uma visualização temporal, ou seja, o que aconteceu, qual que foi o volume de chamados de alarme no mesmo período em relação ao ano anterior. Então isso aqui dá base para você trabalhar muito assim com relação a melhoramento do desempenho da sua loja, né? E também saber qual que é, nesse caso aqui dos alarmes, você consegue enxergar se geralmente, se num determinado período sempre ocorre o mesmo tipo de falha e você consegue prever, né, e já agir de uma forma preventiva. Legal. Bom,
Aí a gente tem aqui também, voltando aqui, né? A gente tem o índice de qualidade de temperatura, que é conhecido aqui como TQI. O que isso significa na prática, né? Então, a gente tem aqui uma paleta de cores, né? Onde essas paletas de cores indicam o quanto está o desvio da sua loja ou do seu equipamento. Como eu citei lá nos slides anterior, você faz uma gestão de performance e é dessa forma que você consegue analisar. Então, você tem essa paleta de cores aqui, onde indica normal, se tiver tudo branquinho aqui é porque está normal, e à medida que você vai desviando para baixo, aí vai diferenciando aqui pela cor. Quanto mais baixo, mais azulzinho. E aqui na nossa direita, né? Quanto mais alta a temperatura, ela vai mudando a cor aqui até ficar vermelhinha aqui, que é o caso mais crítico. E aí a gente tem aqui o período que está o equipamento, ou a loja fica em degelo. Então, isso aqui traz dados, informações bastante valiosas para a gente analisar como está performando cada loja. Aqui a gente tem a relatório, né? Cada um dessas linhas aqui é uma loja. Nessa loja aqui, nessa primeira loja aqui, a gente tem 18 equipamentos, né? Que está trabalhando 50%, quase 60% aqui do seu tempo dentro de uma normalidade. Esses dados aqui são importantes pelo seguinte, né? Só de bater o olho você consegue ver que tem espaço para melhoria de performance da loja. Se a gente entra aqui nessa loja, então a gente vai ver todos os 18 equipamentos que estão sendo monitorados. E aí a gente vê aqui, né, os pontos de ajuste. Às vezes, né, não é nem o equipamento que está com problema. Às vezes é uma questão de um ajuste de set point lá, de um controlador ou um sensor que está mal posicionado. Então, e isso está gerando um consumo desnecessário aqui. Ó. Então, a gente está vendo aqui, ó, nesse caso aqui, um balcão deve ser um balcão de frutas e verduras. Ele está 40% do tempo trabalhando com temperatura abaixo da faixa ideal. Ou seja, você está tendo um desperdício de energia aqui desnecessário. Então, você pode fazer uma mínima intervenção aqui e já resolver esse problema. E também, né, na outra ponta, na outra extremidade, né, você tem aqui, ó, esse mural 4, né, não sei o que é isso, mas enfim, você vê que ele quase 30% do tempo ele está trabalhando fora da temperatura adequada. Isso pode trazer um risco na segurança, né, na questão da segurança alimentar. Você pode estar vendendo um produto com a embalagem danificada, você pode estar vendendo um produto fora da especificação lá do fabricante, né, e isso pode trazer sério risco aí para a saúde do seu cliente. Então, é extremamente importante você ter esse ajuste bem refinado. E aí, a ferramenta vai te auxiliar nisso daí. Outro ponto também, né, você consegue medir a performance de cada loja, né? Então, se você olhar aqui, cada linha dessa aqui é uma loja, você consegue avaliar qual que é a loja que tem a melhor performance. Legal. Voltando aqui, né, nós temos também a aba aqui de RASP, né? RASAP, que é uma nomenclatura europeia aqui para fazer análise que faz a medição, né? A cada 24 horas aqui ela faz a medição de todos os ativos, né? De todos os balcões e te entrega esse relatório de uma forma mais fácil de você visualizar. Ou seja, antigamente, eu sou do tempo que o pessoal de supermercado tirava uma pessoa de perecíveis para medir lá com a planilha, hora a hora, o que estava acontecendo. E geralmente, né,
Parece brincadeira, mas é verdade. Geralmente a pessoa que ia medir no horário que o equipamento estava em degelo. Ou seja, eles sempre pegavam a temperatura fora aqui do ponto ideal. E esse relatório era o relatório que era entregue para o pessoal da Vigilância Sanitária. Ou seja, com a ferramenta do AllSense, você consegue gerar esse relatório de forma automática. E um outro ponto aqui que é bastante interessante é, você consegue mandar esse relatório, você pode setar aqui, você pode setar aqui para quem são as pessoas que precisam receber esse relatório. Aí você pode configurar diariamente, semanalmente, mensalmente, e aí você gera esse relatório de forma automática, sem ter a necessidade de ter uma pessoa lá, né, e fazendo a medição e evitando esses erros operacionais. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui cada loja tem o seu sistema, né? Cada loja vai fazendo a sua própria medição e esses relatórios são gerados de forma automática. Ok? Bom, e aí outro ponto que a gente comentou também durante a apresentação é com relação ao ajuste de set point. Ou seja, toda vez que alguém alterar um set point, é aqui que você vai visualizar, né? Então, a partir do momento que você foi na loja, fez toda a configuração, ajustou as temperaturas certas, você vai ter... você tem toda a informação ali do que está acontecendo em tempo real. Ou seja, aqui provavelmente alguém fez alteração, né, de set point e está dando esse desvio. Porque aqui, ó, por exemplo, você tem o mínimo, o máximo e o real, que está acontecendo agora. Ou seja, se a loja está dentro, você não tem zero de desvio, você não tem desvio nenhum. Mas, por outro lado, se alguém fez alguma besteira ou mexeu indevidamente lá no ajuste de set point, ele fica registrado aqui, ó. Então aqui a gente já consegue ver que tem um desvio aqui de 2 graus. Você consegue, então, fazer uma intervenção e ajustar isso daqui para deixar a loja dentro das configurações iniciais lá que foram projetadas. Outro ponto que é bastante interessante aqui é com relação ao consumo energético. Você consegue, aqui vai demorar um pouquinho para carregar, né? Porque quando você carrega a primeira vez, ele fica registrado na tela, é mais rápido. Mas quando você vai carregar a primeira vez aqui, ele dá esse delay. Bom, aqui o que a gente consegue visualizar, né? Nesse dashboard aqui a gente consegue ver o consumo de energia que foi utilizada nesse período. Aqui não está setado, mas se você setar aqui o valor do quilowatt-hora, ele já converte automaticamente isso aqui em valor, ou seja, em euro, em real ou em dólar. Ele te dá em tempo real o consumo. E aqui você consegue visualizar quem são os vilões aqui, quem está consumindo mais energia. No nosso caso aqui já é bem conhecido, é a refrigeração, né? 65% do consumo da rede aqui está relacionado com o consumo de refrigeração. Geralmente, no Brasil, o segundo vilão aqui é o ar-condicionado, aqui talvez por ser um país mais frio, né? Região mais fria, aqui o segundo consumo está sendo a iluminação. E o legal disso aqui é que você consegue também fazer comparação entre lojas, analisar qual loja está consumindo mais. E aí, né, você já consegue ter informações valiosas. Por exemplo, você consegue mensurar, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, as lojas são muito padronizadas. São lojas com a mesma metragem, mesma quantidade de frio, né? E aí você consegue comparar. Se você está usando equipamentos diferentes, por que uma consome mais que a outra? Então, isso já começa a te dar ideias aqui de como você
pode fazer um bom uso da ferramenta e como que ela pode te auxiliar nessas análises. Outro ponto interessante, né? Aqui a gente consegue ver, né? Como eu selecionei aqui, são 10 lojas, as 10 lojas têm os medidores e nessas 10 lojas tem um total de 50 medidores, né? Você precisa de um medidor para fazer essa conversão aqui dessa informação. Tem que ser um conversor que converse com o System Manager para captar esses dados para a gente conseguir entregar nessa forma fácil de visualizar. E outro ponto aqui, né, não menos importante, é a parte de comunicados. Você consegue configurar quem vai receber esses relatórios e de que forma vai receber esses relatórios e quais informações você vai direcionar. Então, você pode criar aqui, né, os relatórios, né, para quem que vai, por exemplo, a parte de frio alimentar. Você seleciona a informação que você vai mandar para o gerente, você só manda, aqui a gente tem até um exemplo, né, que aqui está configurado para uma determinada pessoa, aqui tem esse e-mail que vai receber o e-mail raça. E você pode configurar outros relatórios também da forma que você achar interessante. Bom, e aí, como eu disse anteriormente, né, a ferramenta está em desenvolvimento. A gente sabe que tem a parte de insights, né, que vai fazer análise de hacks, e isso futuramente vai entrar aqui nessa plataforma. Então, provavelmente, futuramente, nós vamos fazer novos webinars, com novas abas aqui, novas ferramentas, mas por hora é isso que eu tenho para apresentar. É isso que se trata a ferramenta WallSense. E assim, eu vou deixar meu e-mail aqui, né? Caso surja alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, né? E agora a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas. Então, fique à vontade aí para fazer suas perguntas e é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela. Como que eu volto aqui? Qual tela que eu tô? Eu tô nessa tela. Aqui. É isso. Bom, Gustavo, temos perguntas. Deixa eu fechar meu microfone. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, telespectadores. Aproveito esse momento aqui para falar um pouco. Meu nome é Gustavo, sou do suporte técnico da Danfoss. Atuamos diretamente com o suporte ao cliente final e aos nossos distribuidores para dúvidas técnicas de produtos e aplicação de produtos da Danfoss. Lembrando a todos que vocês sempre podem contar com a gente nos nossos canais de atendimento, que é o 0800 8787 847, ou através do nosso e-mail, que é o saque.brasil@danfoss, com 2S no final, .com. E sim, Leandro, a gente tem algumas perguntas aqui, preparado? Vamos lá. A primeira pergunta é se o AllSense consegue te dar uma noção de consumo energético do seu local, né, e ter uma noção de custo. Essa pergunta, pelo que a gente viu, já foi respondida através do relatório, né? Você vê que você pode configurar ali um valor de custo do quilowatt e ele vai fazer um cálculo ali através do consumo e do valor que foi setado. A próxima pergunta é: até quantos equipamentos o AllSense consegue monitorar? Consegue colocar quantas redes você conseguir, quantas lojas você conseguir colocar dentro do seu sistema. Isso é uma das vantagens de você trabalhar com a solução em nuvem. Você não tem essa limitação, diferente de um CPD local. Se você, à medida que você vai colocando mais equipamentos, né, você precisa aumentar, você precisa mudar seu CPD. Essa é uma das vantagens de você trabalhar com a plataforma em nuvem. Você não tem essa limitação. Respondido?
Certinho. A próxima pergunta é se ele consegue fazer um histórico de paradas e com isso fazer um cronograma de manutenção preventiva, de acordo com os dados que são gerados pelo Alsense. Olha, eu não apresentei aqui, né? Mas a gente já tem algumas telas, algumas abas, né, em desenvolvimento, já está funcionando na Europa, onde o sistema, ele, através de inteligência artificial, ele vai conseguir falar para você o momento que você precisa parar, né, o equipamento, porque ele está com algum risco de quebra. Então, é o que eu falei, a ferramenta está sempre em desenvolvimento, a gente já sabe que isso está sendo testado e futuramente acredito que vai ser possível sim você fazer essa manutenção preventiva e já setar isso daí de forma automática, ou até mesmo o próprio algoritmo, a própria inteligência artificial que vai estar incorporada na ferramenta vai te informar qual que é a hora de parar e fazer uma manutenção preventiva. Certo. Nossa próxima pergunta é qual o tempo que o Alsense consegue guardar as informações? Essa é uma boa pergunta. Bom, até onde eu consigo saber, assim, onde que eu já vi, não tem um limite, né? Você pode puxar ali o período que você desejar. Desde do momento que você começou, colocou a ferramenta, ativou a ferramenta, ele vai criando esse histórico. Mais uma vez, essa é uma das vantagens que você tem em trabalhar com o sistema em nuvem, né? É isso. Mais perguntas? Sim, temos mais algumas perguntas. A próxima é de onde eu posso acessar o Alsense, né? De qualquer dispositivo, através de que plataformas eu conseguiria acessar o Alsense? Ah, legal. Boa pergunta. Eu acho que eu esqueci de comentar aí durante a apresentação, mas o legal da ferramenta é que você pode acessar da onde você quiser. Desde que você tenha um ponto de internet, você pode usar seu notebook, você pode usar um tablet, você pode usar seu celular. Qualquer ferramenta aí que você consiga ter um acesso à internet, você consegue entrar diretamente na rede ali desde que você tenha login e senha, você consegue acessar. Essa também é uma das grandes vantagens em relação ao sistema atual, que você precisa ter você consegue conectar somente de um ponto, né? Ou você precisa ir até a loja para acessar o System Manager para coletar a informação. Então, essa é mais uma das vantagens de você trabalhar com a ferramenta Alsense, poder você acessar de qualquer dispositivo que você tenha acesso à internet. Indo para nossas duas últimas perguntas, o Alsense me dá um monitoramento em tempo real ou em tempos cronometrados, né? De tempos em tempos? Ah, legal. Bom, o Alsense, ele é uma plataforma que ele te dá informação em tempo real. Você acessou a ferramenta, né? Você tem acesso em tempo real, você consegue visualizar o que está acontecendo na loja ali, né? Alarmes, a temperatura, tudo isso em tempo real. É a mesma coisa de você estar diretamente lá dentro da loja, na frente do seu System Manager. Você consegue em tempo real as informações. Mais perguntas, Gustavo? Vamos para a última. A última pergunta ela é bem interessante. Eles perguntam, né? A gente falou sobre a parte de mercado, varejista, mas eles perguntam se o Alsense pode ser utilizado para outros sistemas, por exemplo, o sistema de monitoração de climatização hospitalar.
Muito boa pergunta. A resposta é sim. Você pode, você tem Pessoal, tivemos um problema de conexão, tá? As perguntas que não foram respondidas serão respondidas por e-mail. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer ao Leandro e Gustavo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a se inscreverem em nosso canal no YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos e outras novidades. Em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxitos, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem nossa agenda de webinars em nosso site, ou caso prefira, poderão acessar o site digitando seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. Aproveito para convidá-los para ouvir nossa primeira temporada do podcast Dribladores da Refrigeração e, para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo serviço de atendimento ao cliente. Novamente, agradecemos a participação de todos e esperamos revê-los em nossos próximos webinars. Obrigada!